Olá, gente. Meu nome é Carla Oliveira de Lima. Eu vou falar sobre oxigênio, família 7A e família 8A da matéria de Química Geral. Não reparem muito na minha voz, porque eu estou meio rouca, porque eu estou gripada. Enfim, que é a tabela periódica. Aqui se localiza o oxigênio, família 7A e família 8A. Vou falar agora sobre o oxigênio. O oxigênio é um elemento químico que pertence ao segundo período da família 6A, os calcogênios, na tabela periódica. Trata-se do elemento mais abundante da superfície terrestre. Todos sabemos da importância vital desse elemento, já que ele forma o gás oxigênio, gás presente no atmosférico, que é fundamental para a sobrevivência de diversos seres. Aqui é a composição do nosso ar: duas moléculas de oxigênio, ligadas por uma dupla ligação. Características atômicas. O oxigênio é composto por átomos que apresentam um número atômico igual a 8 e em massa atômica igual a 16. Sendo assim, seus átomos apresentam 8 prótons no interior do núcleo, 8 elétrons nos orbitais e uma média de 8 nêutrons no núcleo atômico. História do oxigênio. O chinês Mao Kuo, no século VIII, e o Leonardo da Vinci, no século XV, chegaram à conclusão de que o ar não era um elemento. Para Mao Kuo, o ar é composto por duas substâncias, o ar completo e o ar incompleto. Já Da Vinci percebeu que havia uma relação entre o fenômeno da combustão e o ar que respiramos. Em 1771 e 1774, dois cientistas realizaram experimentos diferentes, mas alcançaram o mesmo resultado. Em 1771, Chile produziu gases de oxigênio a partir do aquecimento individual de substâncias diferentes, como nitrato de potássio e o óxido de mercúrio. Já em 1774, Priestley aqueceu o óxido de mercúrio 2, HGO, e produziu o gás oxigênio, O2. Em 1777, Lavoisier forneceu o nome do elemento oxigênio depois de verificar que esse elemento químico fazia parte da composição. As moléculas apresentam átomos de oxigênio, de diversos ácidos inorgânicos. Características físicas do oxigênio. Apresenta alta eletronegatividade, capacidade de atrair elétrons de outro átomo. Apresenta raio atômico menor. Ele é bem menor e é mais pequeno, apresenta elevada energia de ionização, é um ametal e por isso apresenta tendência de ganhar elétrons, formar ânion, deve receber 2 elétrons para que seu átomo torne-se estável, segundo a teoria do octeto, já que apresenta 6 elétrons na camada de valência. Características do gás oxigênio. As características gerais, né? Ele é um gás de temperatura ambiente. Aí aqui está a fórmula estrutural dele, né, que eu já falei. Inodoro, ponto de fusão, menos 218,4 graus Celsius. Ponto de ebulição, 182,8 graus Celsius. Suas moléculas são formadas por 2 átomos de oxigênio. E suas moléculas apresentam geometria linear, com ângulo de 180 graus Celsius. Vou falar agora sobre suas utilizações. O oxigênio na forma alotrópica de ozônio, O3, é fundamental para a filtração de raios ultravioleta na atmosfera terrestre, já que na forma de gás oxigênio, O2, apresenta as seguintes replicações: remoção do excesso de carbono presente no aço, enriquecimento do ar puro para uso em hospitais, utilização em soldas de metais, participação em reações químicas para a produção de diversas substâncias, comburente na combustão queima, utilização na fabricação de metanol, utilização na propulsão de lançamento, no lançamento de foguetes, entre outras inúmeras aplicações. Agora eu vou falar sobre a família
7A. Aqui está uma foto do flúor e uma foto do astato. Quais são os halogênios, né? São formados por 7 elementos: flúor, cloro, bromo, iodo, astato e esse daqui, o num-septium. Características dos halogênios. Os halogênios são fortes oxidantes e reagem principalmente com os metais alcalinos, família 1A, que apresenta a tendência de doarem um elétron. Também reage com os metais e gases nobres, família 8A. Junto aos gases nobres, os halogênios são constituídos por não metais, ou seja, metais. Todos os elementos desse grupo formam moléculas diatômicas, por exemplo, F2, Cl2, Br2 e 2. Possuem a característica comum de apresentar 7 elétrons na camada de valência, última camada eletrônica, a partir da configuração eletrônica Np5. Por isso, eles têm a tendência de ganhar um elétron. Por meio da ligação iônica, resulta num ânion monoatômico, denominado íons monovalentes negativos, denominado de íons haleto. O cloreto de sódio cozinha, sal normal que nós usamos, Na mais Cl-, é um exemplo. Propriedades dos halogênios. A família 7A é formada por 6 elementos, de maneira que, exceto iodo, são todos considerados tóxicos. Flúor é considerado um elemento mais eletronegativo e reativo da tabela periódica. É o halogênio mais abundante na crosta terrestre. Diodoacre, número atômico 9, ou seja, 9 prótons e 9 elétrons, e massa atômica 19. É um gás corrosivo, altamente perigoso e tóxico, podendo causar graves queimaduras em contato com a pele. Em doses pequenas, o flúor fortalece os ossos, sendo muito usado na indústria farmacêutica, como tranquilizantes nos tratamentos dentários e nos tratamentos de água. Fluoretação da água. Cloro. O cloro, tal como o flúor, são encontrados na natureza em sua forma grossa. Seu número atômico é 17, sua massa atômica é 35,45. Possui capacidade de extinguir os micro-organismos, bactérias e fungos nocivos presentes na água na medida que apresentam ação desinfetante. Dessa forma, são empregados no tratamento da água e esgoto, na limpeza de piscinas e nas atividades industriais, fabricação de papel, por exemplo. Ademais, são utilizados na alimentação, por exemplo, cloreto de sódio, NaCl, população da cozinha. Sua carência pode acarretar problemas na glândula da tireoide. Note que o íon cloreto Cl- é um componente necessário para a formação do ácido clorídrico, HCl, componente essencial do nosso suco gástrico. Bromo. O bromo, elemento volátil, instável, altamente reativo e de coloração avermelhada, possui um número atômico 35 e massa atômica igual a 80. Esse elemento, em presença aquosa, é considerado um forte oxidante. É encontrado em estado líquido e sua toxicidade pode causar reações alérgicas aos olhos, tecidos e gargantas. É muito empregado na indústria, na agricultura, na fabricação de medicamentos, corantes, desinfetantes e inseticidas. Também é usado em algumas reações orgânicas, revelações fotográficas, aditivos de gasolina, entre outros. Iodo é um halogênio do número atômico 53 e massa atômica 126,9. Dentre os elementos que compõem a família 7A, o iodo apresenta a menor reatividade e eletronegatividade. São encontrados em temperatura ambiente em sua forma sólida, sólido negro e brilhante, possui ação bactericida, sendo muito empregado na indústria alimentícia e desinfetantes,
medicina nuclear, fotografia, entre outros. Além disso, a carência desse elemento para o ser humano pode gerar uma doença denominada bócio. Por esse motivo, o iodo é acrescentado no cloreto de sódio, sódio com zinco iodado. Astato. Astato é um elemento raro, encontrado em pequenas quantidades na natureza e altamente radioativo. Possui número atômico 85 e massa atômica 210. Em temperatura ambiente, são encontrados de forma sólida. Dentre os halogênios, o astato é considerado o elemento mais pesado e mais oxidante, os quais apresentam 5 estágios de oxidação. Esse elemento raro é utilizado no desenvolvimento de pesquisas científicas e ainda pouco se sabe sobre seus reais efeitos. Curiosidade: do grego, a palavra halogênio significa formador de sais. O astato ocorre naturalmente em pequenas quantidades. Calcula-se que existam menos de 28 gramas dessa substância em todo o planeta, o que dificulta seu estudo para definirmos suas propriedades características, como dito anteriormente. Agora eu vou falar sobre a família 8A. Os gases nobres, né? Os gases nobres, talvez chamados de gases raros, compõem os elementos da família 8A, da tabela periódica. A principal característica dos gases nobres é a dificuldade que eles possuem de se combinar com outros átomos. Quais são os gases nobres? Aí tem aqui, ó, para vermos: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Características dos gases nobres: são todos gasosos, possuem baixa reatividade, apresentam fraca atração interatômica, possuem baixo ponto de fusão e ebulição. Os orbitais dos níveis de energia são completos, 8 elétrons na última camada, exceto o hélio. Aqui as propriedades. Hélio, do grego hélios, corresponde ao Sol, uma vez que o elemento foi visto pela primeira vez no Sol. Muito comum ver balões cheios de gás hélio, sendo que sua principal característica é a leveza do gás, faz com que os balões fiquem soltos, flutuando, né? É o único gás nobre que, segundo a teoria do octeto, não possui 8 elétrons na camada de valência, e sim 2. Neônio significa novo, uma vez que sua descoberta foi do gás neônio. Em fins do século XIX, foi novidade para os cientistas, que acreditavam na existência de novos elementos químicos. Sua coloração laranja avermelhada é muito utilizada em letreiros e, por isso, utilizamos a expressão neon. Argônio, do grego argo, significa preguiçoso, inativo, visto que esse gás possui baixa reatividade, muito utilizado em extintores, lâmpadas e letreiros luminosos nas cores azul ou vermelho. Criptônio, do grego krypton, significa oculto, justamente por ele ser difícil de encontrá-lo na atmosfera, usado em lâmpadas, lasers e projetores. Xenônio, do grego xenos, significa estranho. Esse gás é utilizado em lâmpadas ultravioletas, faróis de carro, flashes de câmeras fotográficas, plasmas de televisões, etc. Radônio. O radônio recebe esse nome devido à sua propriedade radioativa. Por esse motivo, esse gás é utilizado em alguns tratamentos de câncer. Unonócito. Vem do latim 188, devido ao número atômico desse elemento, seja 118. Foi descoberto em 2006, sendo, portanto, o último elemento químico sintetizado em laboratório. Curiosidades.
A denominação do gás nobre refere-se àquele gás raro incomum. O argônio está presente em maior quantidade que outros gases raros. Depois do hidrogênio, o hélio é o elemento mais abundante do universo. Então foi isso, gente. Obrigado por assistirem até aqui. E, enfim.